Você acredita que um encontro inesperado pode mudar o destino de duas vidas para sempre? Em instantes, você vai conhecer a história de uma mãe viúva que se torna o único apoio de um multimilionário destroçado. Cada escolha deles abre portas para segredos, sacrifícios e descobertas surpreendentes que poucos ousariam enfrentar até o fim. Antes de começarmos, se inscreva agora no canal e deixe seu like. Assim, você nos ajuda a trazer mais relatos impactantes e cheios de reviravoltas. Para sustentar a filha, uma viúva corajosa decide trabalhar cuidando de um multimilionário que ficou paraplégico. Mas as reviravoltas que surgem a seguir são de tirar o fôlego. Continue por aqui para descobrir, neste relato que começa, Darius Alvares Pennington dirigia em silêncio, hipnotizado pela estrada sinuosa que se estendia à beira do lago Skaldvatn, na Islândia. As montanhas cobertas de neve erguendo-se ao redor formavam um cenário imponente. Ao seu lado, a noiva, Selena Patterson, tamborilava com suas unhas longas na tela de um celular luxuoso. Às vezes, quem deveria plantar flores em nosso jardim arranca nossas pétalas. Ela suspirou. Já faz mais de um ano que estamos juntos, Darius, prosseguiu Selena, com um ar aborrecido. Qual o motivo de tanta demora para formalizar o casamento? Ou será que nunca foi sua intenção? Darius soltou um suspiro e continuou olhando para a estrada, a voz ecoando um controle contido. Será que este Bentley, a viagem até a Islândia e o anel que você usa não contam como algum sinal de avanço? Em qual ponto eu me desviei do que prevê o seu manual de compromisso? Selena revirou os olhos, deixando nítida a contrariedade. Você pensa que um carro luxuoso e uma viagem ao gelo compensam um ano inteiro de espera por algo concreto? É só nisso que me encaixo? Uma aventura exótica no seu currículo de negócios e fugas ocasionais? Se quisesse algo sério, planejaríamos o casamento agora, em vez de rodar por essas terras congeladas. Com os dedos firmes no volante, Darius se esforçou para manter a serenidade. Lançou-lhe um olhar rápido antes de responder em tom frio. Imaginei que entendesse algo essencial, Selena. Não é um documento que legitima um sentimento, mas a forma como as pessoas caminham juntas. Às vezes, me pergunto se ainda caminhamos na mesma direção. Ela o encarou, o semblante carregado de mágoa. Difícil caminhar lado a lado quando tudo gira em torno das suas vontades, não? Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes, o ar vibrando apenas com o ronco suave do motor e o sopro do vento nos vidros. Ao final, um sorriso seco surgiu em seu rosto. Já que tudo é culpa minha e você se considera dona da verdade, ilumine-me. Quem surgiu antes, o ovo ou a galinha? Quem sabe, se você puder responder a essa charada, eu me convença de que é brilhante o bastante para resolver até o que a ciência não definiu. Aí, sim, terei certeza de que é a parceira perfeita para enfrentar a vida ao meu lado. Selena o olhou atordoada antes de reagir. Que pergunta estúpida! Isso não tem resposta, Darius. Ele ergueu a sobrancelha firme. E se tiver? Talvez o problema não seja a pergunta, e sim quem a tenta solucionar. A discussão esquentou. Selena, focada na provocação, não percebeu que Darius, perturbado, avançara um pouco para a pista oposta numa curva traiçoeira. Nesse instante, um caminhão irrompeu, faróis fulgurantes como dois sóis. Em milésimos de segundo, Darius compreendeu que, quando o mundo desaba sobre você, tudo o que resta é proteger quem ama. Num reflexo desesperado, ele girou o volante para absorver o impacto do lado dele do carro, escudando Selena. Sentiu-se entregue a um destino que não podia controlar, apenas enfrentar. O choque foi devastador, metal contorcendo-se em um estrondo e escuridão súbita engolindo-o inteiro. Quando a vida nos destrói, também nos convida a renascer das cinzas.
Horas mais tarde, a claridade fria da sala de emergência o cegava, enquanto os médicos falavam da gravidade de suas fraturas. Imóvel, Darius escutava. O dano na medula é significativo. Acreditamos que a mobilidade de suas pernas tenha sido comprometida permanentemente. Ao lado, Selena, milagrosamente intacta pela manobra que ele fizera, observava-se num espelho indiferente. "Isso é terrível", murmurou, com uma frieza que soou como um gesto vazio. "Dá para contratar um fisioterapeuta muito famoso, imagino." Darius fechou os olhos, sem responder. Percebia que não era só o seu corpo que mudara, mas o entendimento de que, às vezes, perder a própria mobilidade não é a maior tragédia. Pior é reconhecer a frieza na alma de quem acreditávamos amar. A tarde caía como ouro líquido pelas janelas da propriedade, conferindo um brilho suave às paredes austeras. Darius, numa cadeira de rodas, fitava o infinito. Montanhas cobertas de neve e um céu cinzento da Islândia. Seu rosto era uma combinação sombria de dor física e revolta interior. O peso mais cruel pode ser uma alma carregada de ressentimentos. Atrás dele, Selena passava batom com precisão exagerada, examinando o próprio reflexo sem dar atenção à expressão de sofrimento estampada nele. Num rompante, ele sussurrou: "Eu queria um banho decente. É sufocante depender de alguém para me auxiliar a cada gesto." Selena, ainda ajeitando a maquiagem, respondeu com a mais fria das indiferenças: "Não se preocupe. Contratei alguém que vai cuidar de você." Darius girou minimamente a cadeira para encará-la. Havia irritação e incredulidade em seus olhos. "E você nem consultou minha opinião?" Ela riu com desdém. "Querido, acha mesmo que estragaria minhas unhas impecáveis para isso? Que noiva seria eu se não providenciasse alguém profissional para lidar com seu novo estado?" Selena virou-se, ajustando a bolsa de grife e sorrindo artificialmente. "Estará em ótimas mãos. Vou dar uma volta. Volto à noite." Antes de sair, inclinou-se para sussurrar à pessoa que acabara de chegar: "Você, como é que se chama? Dê um bom banho nele. Remova toda essa amargura, entendeu?" E saiu, batendo a porta. A recém-chegada se manteve em pé, corpo firme, olhos seguros, exalando compaixão e profissionalismo. Há pessoas que, em silêncio, escolhem ser as mãos que amparam. Ela se aproximou, parando à distância respeitosa de Darius, com um tom suave. "Boa tarde, Sr. Pennington. Sou Esther Johansen. Vim ajudá-lo hoje, a pedido da sua noiva." Ele não a olhou de imediato. Odiava a ideia de precisar de assistência para algo tão trivial quanto um banho. "Por que uma estranha tem que me ajudar a fazer algo tão básico?" murmurou, com a voz carregada de rancor. "Eu não a contratei." Ela se manteve serena, sem fugir do incômodo. "Um banho renovará seu bem-estar, senhor. Às vezes, é no simples que reencontramos força." Darius a encarou, o rosto endurecido. "Nada vai me dar bem-estar. Sou apenas um homem despedaçado, preso a uma cadeira que me lembra disso a todo instante." O silêncio do quarto foi cortado por uma brisa leve vindo pela janela. Esther, fitando-o com doçura, respondeu: "A alma se revela na profundidade de nossa dor. Permanecer imóvel pode ensinar a voar por dentro." Ele fraquejou, sentindo algo quebrar em sua amargura. Sua expressão afrouxou e, num fio de voz, concedeu: "Está bem, prepare o banho." Esther abriu um sorriso delicado, sem qualquer ar de triunfo. Sumiu no banheiro, deixando-o a sós com pensamentos confusos. Em poucos minutos, o ruído da água correndo se espalhou, criando um clima quase reconfortante. Quando Esther retornou, conduziu Darius ao chuveiro com cuidado. Usava essências suaves, como lavanda, eucalipto e alecrim, que envolviam o ambiente em uma névoa tranquilizante. "Vamos inspirar profundamente, senhor." Ela falava enquanto passava a esponja de modo suave. Ao soltar o ar, imagine-se liberando tudo que o aflige.
Ele, a contragosto, seguiu as instruções em silêncio, mas notou seus ombros relaxarem. Os movimentos dela eram leves e respeitosos, até que tocou de leve uma cicatriz extensa nas costas dele. A pergunta brotou: isso aconteceu por causa do acidente? Darius fechou os olhos, a lembrança lhe tomando. Foi a cirurgia para tentar salvar minha coluna depois do impacto. Agora tenho as pernas inertes e uma cicatriz grotesca que me define. Esther se manteve firme. O que fez naquele dia mostra muita coragem. Agiu para proteger quem estava ao seu lado, mesmo pagando um preço altíssimo. Ele reagiu com desdém. Coragem que só me rendeu esta cadeira e essa cicatriz que odeio. Ela voltou a massagear, pronunciando-se num tom que soou como uma verdade universal. As marcas do tempo não são defeitos, mas mapas que apontam nosso retorno para casa. Darius soltou um riso envenenado. Prefiro mapas reais. E que história é essa de voltar para casa? Ridículo. Esther não desviou. Voltar para casa é encontrar o caminho de volta a si mesmo, Senhor. Ele sentiu um tremor percorrer-lhe o corpo. Não soube reagir, limitando-se a acenar em mudo consentimento. O vapor que subia misturava-se a um eco. Ela fala comigo como se me conhecesse de outro tempo. Ao concluir o banho, Esther ajudou-o a se transferir para a cadeira de rodas e, em seguida, para a cama. Se permitir, posso oferecer uma massagem terapêutica para estimular suas pernas, sugeriu, trazendo óleos especiais. Darius torceu o rosto, desconfiado. E de onde vem seu conhecimento? Ela iniciou os movimentos de forma leve. Aprendi com minha mãe ainda criança. Ela acreditava que colocando a alma nas mãos se cria mais que um simples toque. Ele quis zombar, mas algo o refreou. Falava no passado, então ela... Esther assentiu, a voz carregada de saudade. Sim, faleceu há alguns anos, mas deixou lições preciosas. Ensinou-me a ver esperança onde muitos enxergam derrota. Darius comentou, cheio de ressentimento. Fácil falar de esperança quando não se está confinado. Sem parar a massagem, ela explicou. Mamãe era cega, mas transformava o mundo ao seu redor. Ele se calou, constrangido. Desculpe, murmurou, sentindo-se um estúpido. Mas o que se faz quando a vida te quebra? Esther suspirou enquanto seus dedos percorriam os músculos adormecidos dele. Ela me dizia: as águas não correm onde o terreno é liso, mas através das rachaduras. Às vezes, é por onde quebramos que a vida volta a circular. Um nó na garganta de Darius o impediu de formular outra réplica. Sentia os pensamentos em turbilhão, enredados por aquelas palavras singelas. De repente, no meio daquela sessão, ele mexeu minimamente os dedos. Espere, exclamou, um brilho faiscando em seus olhos. Senti algo, um leve formigamento. Esther não interrompeu o toque, mas havia uma emoção contida em seu semblante. Seu corpo está lembrando o que pode fazer. Não alimente dúvidas, Senhor. Ele respirou fundo. Não sei se acredito em milagres. Ela segurou a mão dele, firme. Pode ser seu próprio milagre se começar a crer. Houve um instante de imersão no silêncio, quebrado por uma batida suave na porta. Eles trocaram olhares apreensivos. A porta abriu-se devagar, revelando uma menininha de uns 7 anos, cabelos castanhos e olhos vivos, parecidos com os de Esther. Mamãe, eu te achei! Gritou, abraçando as pernas da mãe. Busquei você pela casa inteira. Fiz o que pediu. Ninguém me viu, eu acho. A cor sumiu do rosto de Esther. Ela tentou se explicar, aflita. Senhor Pennington, eu... Perdoe-me. Pedi à minha filha que ficasse no quartinho. Não se repetirá. Darius apertou os lábios, feição contraída. Minha noiva detesta crianças. E eu, neste estado, tampouco gosto. Mas a menina foi direta.
O que aconteceu com suas pernas, moço? Mamãe diz que o que não temos em uma parte, a vida compensa em outra, e isso nos torna especiais. O silêncio que veio a seguir pesou mais que qualquer discussão. Darius não achou palavras. Constrangida, Esther tentou conduzir a filha para fora. Vamos, Lexia, já chega. Não podemos. Ele ergueu a mão. Deixe-a. Ela é bem-vinda aqui, assim como você. Mostre-a como pode me ajudar, mesmo que seja só para um pequeno alívio. Esther mal conteve as lágrimas, enquanto Lexia sorria radiante. Vou ajudar. Quero ser fisioterapeuta quando crescer. Darius se pegou sorrindo. Algo nele se partia. Barreiras erguidas ao longo de anos de soberba e vazio. Os dias transcorreram. Tarde após tarde, Esther aplicava técnicas com precisão autodidata, enquanto Lexia repetia, à sua maneira infantil, os mesmos procedimentos. As sensações nas pernas de Darius lentamente se intensificavam. Reflexos minúsculos, mas constantes, apareciam. Incrível! Murmurava, testando o movimento dos pés. Isso existe mesmo ou é imaginação? Esther sorria, enxugando o suor. Seu corpo não desistiu de você, Senhor. Precisava apenas reencontrar o caminho. A criança, entusiasmada, é como quando a gente dorme e não quer sair da cama, mas se insistir o corpo acorda. Selena, por sua vez, passava o dia todo fora fugindo de interações. A distância dela ressaltava o contraste entre a frieza que representava e o calor cada vez mais genuíno daquele laço novo que unia Darius às duas visitantes. Certa tarde, após uma sessão que deixou Darius exausto, ele arriscou. Esther, você é casada? Ela negou, com um leve rubor. Crio Lexia sozinha. O pai simplesmente partiu. Darius resmungou amargo. Ou estava louco ou não vivia neste mundo. Só isso justifica abandonar alguém como você. Ela sorriu, corando ainda mais, prosseguindo na tarefa de mobilizar suas articulações para impedir que endurecessem. Ele suspirou. Eu pensava ter tudo, mas agora sinto que talvez nunca tenha tido de verdade. Esther interrompeu por um segundo. Talvez o verdadeiro rico não seja o que acumula, mas o que precisa de menos para encontrar felicidade. A cada palavra, Darius sentia a alma estremecer. O homem que antes olhava todos de cima, agora começava a levantar os olhos para algo que não compreendia totalmente. A grandiosidade de um coração autêntico. A rotina criava raízes de esperança. Depois de semanas, montaram no terraço da mansão um conjunto de barras paralelas e um arnês que sustentaria parte do peso de Darius. Esther testou tudo cuidadosamente, enquanto Lexia corria de um lado a outro, comemorando. Hoje ele vai se erguer, não vai, mamãe? Esther respondeu cautelosa. Vamos tentar. É um progresso gradual, mas devemos persistir. Ele precisa de muito apoio, inclusive o nosso. Com os braços trêmulos, Darius posicionou as mãos nas barras e prendeu o arnês. Mas o silêncio foi partido bruscamente pela chegada tempestuosa de Selena. Que circo é este? Reclamou, o rosto tomado pela raiva. E por que essa garotinha está aqui? Lexia deu um passo atrás, assustada. Esther, apesar de nervosa, se explicou. Senhora, peço que não interfira. Estamos num treino crucial. Se ele sentir confiança, poderá ficar em pé por alguns segundos. Selena soltou uma gargalhada de escárnio. Então, agora você, uma simples empregada, entende mais que os médicos que disseram que isso era impossível? Que audácia! Esther manteve a compostura, mas a menininha não se conteve. Não fale assim com a minha mãe! Selena, com um olhar cortante, decretou. Pode esquecer. Vou demitir você e sua filha insolente. Como se atreve a desobedecer? Jamais autorizei que brincasse de fisioterapeuta. Você está aqui para dar banho nele e só. Lexia começou a chorar. Esther tentava acalmá-la, mas Selena avançou rumo a Darius.
E você, com toda a sua formação e conhecimento, dando ouvidos a conselhos de uma serviçal, não sente vergonha? Ele apertou os punhos nas barras, a respiração pesada. Então fez força, impulsionando o corpo. Um tremor percorreu suas pernas, mas conseguiu se erguer, mesmo que por alguns instantes. O rosto encharcado de suor mostrava dor e triunfo. Lexia gritou: "Conseguiu! Ele está de pé!" Selena, surpresa, vacilou, e Darius, sem largar as barras, encarou-a. "Pegue suas coisas, tem 10 minutos. Saia da minha mansão." A incredulidade transfigurou o rosto de Selena, que tentou argumentar. "Não fale assim, querido. Olhe o quanto você é forte. Precisava apenas de um empurrãozinho, compreende? Eu queria mesmo motivá-lo." Ele, porém, negou com a cabeça. "Você não acreditou, Selena, e não imagina o que me fez ver." Desesperada, ela balançou as mãos. "Então, vamos nos casar, ok? Finalmente está de pé. Vamos fazer planos." Ele sustentou o olhar. "Já tenho a resposta para a questão que fiz antes do acidente, lembra? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você nunca respondeu, mas acabei de ouvir quem tem a verdadeira solução." Ela franziu a testa. "Que bobagem é essa?" Darius lançou um olhar a Esther. "Você pode me lembrar a resposta?" Esther recuou, um pouco acanhada, mas repetiu. "Primeiro veio a intenção, porque nada surge sem o propósito de existir." Selena voltou a rir, irritada. "Que absurdo!" Ele suspirou. "Prometi que pediria em casamento a pessoa capaz de me mostrar mais do que minhas próprias limitações. E não foi você quem me deu a resposta certa, Selena. Foi Esther. Portanto, vá." Acabou. Atordoada, Selena saiu quase tropeçando. Exausto, Darius afrouxou os braços e despencou de volta na cadeira de rodas, suando em bicas. Imediatamente, Esther e Lexia o cercaram, cheias de preocupação. Ele ergueu os olhos, ainda cambaleante, e fitou Esther. "Preciso fazer uma pergunta. Aceita ser minha esposa?" Ela piscou, emocionada. "E por que eu aceitaria?" Darius sorriu, com a voz rouca de tanto esforço. "Porque eu te amo, de uma forma que não posso negar." Esther deixou as lágrimas rolarem. "Eu também amo você, Darius, com todo o meu ser." Lexia abraçou os dois. "Também amo você, papai." O sol beijava o horizonte, selando aquele novo capítulo. Meses depois, em uma igrejinha discreta, Darius atravessou o corredor usando um andador de apoio. Passos incertos, mas cheios de coragem. Esperando no altar, Esther resplandecia num vestido branco singelo, tendo Lexia ao lado com um buquê. O homem que perdera tudo, agora descobrira o verdadeiro tudo e compreendera a grande lição. Nunca julgue um livro pela capa. Quando a cerimônia terminou e os convidados se dispersaram, Darius e Esther encontraram um momento íntimo nos jardins floridos. Lexia corria entre as pétalas, rindo. Darius olhou a menina e depois voltou-se para Esther, tomada de ternura. "Antes de você, minha vida era só destroços. Eu ignorava que, às vezes, quem deveria plantar flores nos arranca pétalas. Mas você não apenas semeou novas flores, como cuidou das minhas raízes feridas." Ela, com os olhos marejados, devolveu o sorriso. "As raízes são invisíveis, mas é delas que tiramos força. E agora florescemos juntos como família." Lexia, com um punhado de pétalas, voltou correndo. "Vejam, peguei um presentinho para vocês." O vento soprou de leve, esparramando as pétalas enquanto os três compartilhavam um abraço radiante. O que se desenhava ali não era apenas um final feliz, mas o início de algo maior, baseado num amor que superava as limitações do corpo e as marcas do passado. Se você gostou deste relato, inscreva-se no canal e deixe seu like, compartilhe pelo WhatsApp e comente seu nome para receber uma saudação especial.